Salve, salve! Vamos falar sobre o sistema circulatório. Vamos começar falando sobre o sangue, os principais componentes do sangue, as funções, o sistema circulatório em si, tipo sanguíneo, transfusão sanguínea, resumindo tudo em tópicos. Esse resumo por PowerPoint ele é baseado na técnica de memorização de Feynman, em que você tenta explicar para você mesmo o que vem a seguir. Então é pegar esse PowerPoint e tentar adivinhar o que vem depois. Então apareceu o tópico, quais são as funções do sangue? Você tenta adivinhar as funções do sangue antes de eu falar. Então o ideal depois é pegar esse conteúdo e explicar para você mesmo, o mais simplificado possível. Então deixa eu tirar eu daqui da frente de novo, colocar aqui no canto e bora começar com o sistema circulatório falando de sangue. Então o sangue, como eu havia falado, quais são as funções do sangue? Então por que você tem sangue correndo nas suas veias? Bom, transportar gases, então o oxigênio que você respira, ocorre as trocas gasosas nos pulmões e o sangue leva oxigênio para o seu corpo. O ar inspirado, rico em oxigênio, ocorre as trocas gasosas nos alvéolos, que a gente chama de hematose, e assim por diante. Transporte de nutrientes, glicose, sais minerais, tudo ocorre pelo sangue para alimentar as células de vocês. Transporte de resíduos celulares, então algumas excreções que as células não precisam mais são transportadas pelo sangue também. A gente tem vários componentes no sangue, glóbulos brancos, plaqueta, hemácia, isso aqui a gente vai falar mais para frente. E os resíduos produzidos pelas células também são conduzidos através do sangue. Controle térmico, defesa do organismo e coagulação. Coagulação, quando há uma lesão, você tem substâncias que fazem o estancamento desse sangramento. Então, se você pegar o sangue e você centrifugar ele, você vai ver que ele vai ser dividido em partes. A parte de cima aqui é a parte que contém plasma e plaquetas. Nós temos uma pequena parte de leucócitos, que são células de defesa. Por fim, a parte vermelha são as hemácias. Então, componente do sangue, vamos falar um por um. O plasma, o que é o plasma? É mais ou menos 55% do volume do sangue. 90% do plasma é água e o resto são proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes, gases e outras substâncias. Nós temos os elementos figurados. Os elementos figurados nada mais são do que plaquetas, hemácias e leucócitos. São produzidos na medula óssea. As hemácias são células ricas em hemoglobina. As hemácias, elas são células ricas em hemoglobina. A hemoglobina, ela é composta por ferro e o ferro auxilia na ligação do oxigênio. Também carrega um pouco de CO2, mas a maior parte do CO2 é carregado pelo plasma. Os leucócitos, que são as células de defesa, que também podem ser chamados de glóbulos brancos. Então são células nucleadas que possuem várias formas, tamanho e tipo de atuação no organismo. São produzidas no baço, no fígado, no timo e gânglios linfáticos. Eles têm a função de defesa do organismo. Então o que acontece? O leucócito entrou um ser estranho. O leucócito vai lá e fagocita ele. Também temos a ação de anticorpos. Os anticorpos, eles são tipo um sinalizador para o leucócito agir. Então aqui um exemplo de leucócito correndo atrás. O leucócito, aqui a célula de defesa, correndo atrás de uma bactéria, que é esse preto aqui. Então vamos supor que o anticorpo já sinalizou que tem que matar ela. O leucócito vai lá e fagocita a bactéria. Ele engloba ela. E pegou, já era. Aí aqui dentro ele vai ser destruído e já era. Então basicamente o que acontece é isso aqui. Ele fagocita o corpo estranho e é destruído. Ponto final. Plaquetas. Qual a função das plaquetas? Coagulação sanguínea. Ela tem a função de estancar o sangramento. Então, por exemplo, você está lá, cortou o braço, cortou um vaso, começou a sangrar. O que a plaqueta faz? A plaqueta ela é direcionada para o local da lesão. Ela ativa umas enzimas, que são proteínas, que diminuem a perda do sangue. Essas enzimas, elas ativam uma proteína no sangue, uma proteína presente no plasma, e gera uma reação em cascata, formando uma coisa que a gente chama de fibrina. Fibrina é uma proteína que se adere na ferida. É tipo um emaranhado de fibrinas. É como se fosse alguma coisa para tampar o buraco. Então esse emaranhado de fibrinas a gente chama de coágulo. Então a coagulação do sangue é feita através da plaqueta. A plaqueta faz coagulação do sangue. Então ela tampa. Pessoas que têm hemofilia, isso aí eu vou falar mais para frente, ela não consegue fazer essa coagulação. Então quando tem uma lesão, é fatal. Já era. Então vamos falar do sistema ABO. O sistema ABO
É o tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, qual que é o seu tipo sanguíneo? A, AB, O, A positivo, A negativo, vamos falar tudo isso aí. Então, como que começou esse sistema ABO? Lá em 1900, esse cientista aqui descobriu os aglutinogênios, ou também chamados de antígenos, que nada mais é a tipagem sanguínea. O que eles percebiam? Que quando eles faziam transfusão de sangue, primeiro eles tentaram transfundir uma cabra para um ser humano. Viu que não deu certo, o cara morreu. Ferrou. Depois eles viram que em algumas transfusões de sangue, umas davam certo e outras davam errado. Umas as pessoas morriam, outras davam certo. E eles queriam entender isso aí. E aí esse cientista, em 1900, ele descobriu que existem aglutinogênios ou antígenos no nosso sangue. Eles são substâncias que estão presentes nas hemácias. Isso aqui eu vou falar depois. Só que por que antígeno? Antígeno, teoricamente, são substâncias estranhas ao organismo, que podem induzir uma resposta imune ou produção de anticorpos. O sistema ABO é o seguinte: as nossas hemácias, elas têm em sua membrana, na parte externa, um negócio que a gente chama de glicocálix, que nada mais é do que um carboidrato que ele serve de identificação. É como se fosse o DNA da célula. Ele identifica essa célula. Então, tem um tipo de glicocálix, ele é tipo A. Então, é o rosinho é A. Ah, o azul é B. E se tiver o rosinho azul, é AB. E se não tiver nenhum, é O. Então, ele dividiu em 4 grupos. O grupo A, que é o sangue A, ele tem esse aglutinogênio A, que é uma identificação na célula que faz com que o corpo saiba, pô, essa aqui é a célula A. E a aglutinina é o anticorpo contra esse aglutinogênio. Então é o seguinte: por que uma pessoa com sangue A não pode receber sangue B? Porque o sangue A, essa substância A, no corpo da pessoa, já é reconhecido como uma substância normal. Se entrar um B, ela vai achar que é um invasor e vai mandar os anticorpos atacarem ela. E aí você deve estar se perguntando, como que a gente produz anticorpo? No caso aqui, vamos dar o exemplo do sangue A. Eu tenho sangue A e eu tenho anticorpo para B. Como que eu produzo anticorpo B se eu não recebi sangue B no meu corpo? A resposta é a seguinte: no nosso intestino, na flora intestinal, existem bactérias que produzem substâncias A e substâncias B. Como elas produzem substância A e o seu sangue é A, por exemplo, ele já entende que o A não é uma ameaça, mas o B é. Então ele produz anticorpo B. Então, se você é sangue A, você tem um anticorpo B. Da mesma forma, se você é sangue B, você tem anticorpo A. Porque aí a flora intestinal produz as substâncias A e B. O A você entende como invasor, se você é B, e aí ele produz anticorpo A. Se você tem sangue AB, o seu corpo entende que tanto a substância A quanto a substância B, elas não são ameaça. Então você não tem nenhum anticorpo. O que isso significa? Significa que a pessoa AB, por exemplo, ela pode receber qualquer sangue, porque nem o A e nem o B é identificado como invasor. Entendeu? Agora, olha o problema do O. O O, ele não tem nem o A e nem o B. Ele é pelado. Se ele não tem nem o A e nem o B, o corpo dele produz anticorpo contra os dois, porque os dois são estranhos. Então, o O não consegue receber sangue nem de A, nem de B e nem de AB. Ele só recebe sangue dele mesmo. Isso aí a gente vai entrar a fundo mais à frente. É só para explicar por que o A não pode receber de B, B não pode receber de A, e etc. O nome do seu sangue é o nome do aglutinogênio. Então, se o meu sangue é A, eu tenho aglutinogênio A. E o anticorpo é sempre o inverso, entendeu? Vou fazer uma tabela aqui. Eu tenho sangue A, o meu aglutinogênio, então o glicocálix, o que está presente na minha membrana é a substância A. Eu tenho sangue B, o que está na minha membraninha lá, substância B. Lembra? O azulzinho. Se eu tenho sangue O, qual aglutinogênio eu vou ter? Qual antígeno eu vou ter? Nenhum, porque eu não tenho nem A, nem B. É nome chato, mas você tem que entender isso aqui, ó. Decorando isso aqui, o resto você mata por lógica. A aglutinina é a mesma coisa que anticorpo. Então, se eu tenho substância A no meu sangue, qual vai ser o anticorpo que eu vou ter? Você concorda que não é A? Porque se fosse A, eu ia morrer. Eu ia atacar eu mesmo. Então, você vai ter um anticorpo B. Só antes de falar aqui, o anticorpo, eles são proteínas de defesa presentes no plasma. Ele sempre vai ser contrário ao antígeno que você tem. Então, falou que... Cara, você responde qualquer questão falando isso. Então, falou que o sangue da pessoa é A. O anticorpo é contrário, então ela tem anticorpo B. Se a pessoa é B, ela tem um anticorpo A. E se a pessoa é AB, ela não tem anticorpo nenhum. Porque as duas substâncias já são reconhecidas pelo sangue, entendeu? Então, se você tem A, você tem um anticorpo para B. Se você tem B, você tem um anticorpo para A, igual eu já falei. E se você é O,
tanto A quanto B vai ser estranho para você, porque, lembra? É pelado. Igual eu falei, a substância A e B é produzida pela microbiota intestinal. Então, isso aqui é o que eu acabei de falar. Se o seu sangue for A, ele vai achar que o B é um corpo estranho, então vai produzir anti-B. Se você é B, ele vai achar que o A é um corpo estranho, vai produzir anti-A. Se você é AB, ele não produz nenhum anticorpo, porque as duas são reconhecidas. E se você é O, ele produz tanto anti-A quanto anti-B. Os dois viram estranho. Sabendo disso, você responde qualquer questão sobre transfusão de sangue. Quais são os problemas na transfusão de sangue? O que acontece quando você põe um sangue errado? Você tem um antígeno, um anti-A. Então vamos supor que eu sou sangue B e recebo um sangue A. Então eu tenho um anticorpo para A. Putz, chegou o antígeno, chegou as hemácias que tem o A. Os anticorpos, eles vão atacar as hemácias. Só que para o leucócito fagocitar o corpo estranho, é melhor que eles estejam todos juntos. Então, o que o corpo faz? Então, eu recebi o sangue, eu sou sangue B e recebi A. Então, eu tenho um anticorpo para A. Os meus anticorpos vão atacar essas hemácias, a cabeça do Y liga nas hemácias e a pontinha aqui é tipo um sinal para o leucócito atacar. Então, você recebeu o sangue A. Para o leucócito não ter que ir, o sangue vai espalhar. Pô, o leucócito vai ter que ir lá no pé, lá na cabeça, vai ficar perdido. O que o nosso corpo faz? Os anticorpos vão juntando as hemácias para facilitar a destruição pelo leucócito. É o que a gente chama de aglutinação. Então ele junta tudo. Juntou tudo? Qual que é o problema disso? Então eu recebi o sangue errado. Os anticorpos vão aglutinar, vai virar essa bolinha, só que o nosso sangue tem hora que ele tem ramificações. Então o que vai acontecer? Vai entupir um vaso. Aí ferrou. E dependendo do vaso que entupir, se for do cérebro você tem um AVC, se for do coração você pode ter um infarto. E isso é o que a gente chama de embolia. É quando aglutina, junta as hemácias por causa dos anticorpos e entope o vaso. Não passa mais sangue, não passa oxigênio. A falta de oxigênio a gente chama de hipóxia ou anóxia se não tiver oxigênio nenhum. E morte do tecido, infarto, AVC, etc. Por isso que se você recebeu sangue errado, você está ferrado. Eu tenho um doador tipo A, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu tenho um doador do tipo A e um receptor do tipo B. Vai dar ruim, o cara vai morrer. Por quê? Eu tenho as hemácias A e eu tenho anticorpos anti-B. E o cara que vai receber, ele é B, então ele tem hemácia B e anticorpo anti-A. Os anticorpos dele vão atacar a hemácia que ele vai receber e os anticorpos do doador vai atacar a hemácia do receptor. Só que 500 ml de sangue, quando você recebe na doação, é muito pouco. Então você tem pouco anticorpo para muita hemácia. Tudo bem, não vai dar muito problema. Essas aglutinações vão correr, não vai dar tanto BO. O que é o problema? O problema está em quem vai receber. Por que em quem vai receber? Porque ele tem 5 litros de sangue. Basicamente, quanto de sangue a gente tem no corpo? 7% do seu peso. Vamos supor que o cara tenha 5 litros de sangue. É anticorpo pra cacete. Ele vai receber pouca hemácia. Vai dar aglutinação. Vai acontecer isso aqui que eu mostrei aqui em cima. Não vai dar certo. Então, para resolver qualquer questão sobre transfusão de sangue, você só decora isso. Qual que é o anticorpo de quem vai receber e qual que é o tipo sanguíneo de quem vai doar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Agora, você vai me dizer quais são as transfusões que vão dar certo aqui. Então, eu tenho doador e receptor. O cara que vai doar, ele tem o sangue AB. O que vai receber tem sangue A. Vai dar certo? Para responder isso, é só identificar qual que é o anticorpo que o receptor tem. Cara, eu tenho sangue A. Se eu tenho sangue A, pro meu corpo o A não é estranho. Mas e o B? O B é estranho, então vai dar ruim, porque eu tenho anticorpo para B. O anticorpo B vai atacar o B e vai dar ruim. Vai aglutinar, não vai dar certo. Doador AB vai doar pro B. Vai dar certo? Não, também. Por quê? Porque o B é reconhecido pelo receptor, mas o A não. Então, o anticorpo A vai atacar o A. AB doando para AB, vai dar certo? Vai dar certo. Por quê? Porque tanto o A quanto o B já são reconhecidos pelo corpo. Então, dá certo. O que a gente conclui? Que o AB, ele é doador único, então ele só pode doar para AB. Por isso que o AB é um sangue bem difícil, porque ele só pode doar para ele mesmo. E ele é um receptor universal, porque ele pode receber tanto A, quanto B, quanto O. Porque ele já reconhece o A e o B como uma substância comum, e o O não tem nenhum, então não tem problema. O A, então vamos dar mais um exemplo. Eu tenho sangue A, quero doar para o O. Vai dar certo? Não. Porque o O, ele tem os dois anticorpos, tanto A quanto B, é estranho para ele. Não vai dar certo. Então, uma pessoa O e quer doar para O, vai dar certo? Vai. Ele é receptor único, ele só recebe dele mesmo, porque ele entende que A e B são estranhos. Só que ele é doador universal, porque todo mundo pode receber ele, porque ele não tem nem A e nem B na sua estrutura. Por isso que o sangue O é doador universal. Então, para resumir tudo, vou fazer um esqueminha aqui, ó. O sangue O, ele doa para ele mesmo. E ele também é doador universal. Então, ele doa para A, doa para AB e doa para B. O AB recebe sangue de O, recebe do A e recebe do B. Ele conhece os dois, né?
O sangue A só recebe de A e de O. O sangue B recebe de B e de O também. E o AB só pode doar para ele mesmo. Essas transfusões são até 500 ml, tá? Passou de 500 ml de sangue, aí tem aquele problema que eu te falei, da quantidade de anticorpo. Se passar de 500 ml, então caiu na prova. Tá, as transfusões, caiu esses exemplos aqui, e aí ele coloca lá. E se as transfusões forem acima de 500 ml? Quais são as possibilidades de doação de sangue? Somente o mesmo tipo sanguíneo. Para não dar BO, é só o mesmo tipo sanguíneo. Só A com A, B com B, AB com AB. Só isso, para não dar esse problema de aglutinação. Eritroblastose fetal. Bom, eu falei que tem o sangue A, B, AB e O. E por que que tem A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo? Por causa de um fator que chama RH. Essa doença aqui, eritroblastose fetal, é uma doença provocada pela incompatibilidade entre o RH da mãe e do neném. Como eu falei no slide anterior, o sangue, se ele não tem nenhuma substância na sua membrana, ele é O. Se ele tem um amarelinho aqui, ele é A. Se ele tem um azulzinho, é B. Se ele tem os dois, ele é AB. Esse fator RH é mais uma substância que está na membrana e o corpo identifica ou não como estranho. Então, por exemplo, se a pessoa é A negativo, ela não tem esse RH. E se ela receber um sangue que tem RH, o que vai acontecer? Ela vai reconhecer como estranho, ela vai atacar esse RH, vai produzir anticorpos e vai atacar esse RH. É isso que acontece com a mãe e com o filho. Então, por exemplo, a mãe, o sangue da mãe, ela tem RH negativo, então ela não tem esse marronzinho na membrana da hemácia. Ela não tem esse marronzinho. Se ela receber um sangue que tem, ela vai achar que é estranho e vai atacar esse sangue. Então, imagina, a mãe não tem e o filho tem. Então, o neném tem o sangue positivo. Então, no sangue do neném tem esse RH. E aí, o que vai acontecer? O sangue da mãe, ele vai produzir anticorpos contra esse RH. Na primeira gestação, não tem problema. Só que na segunda, se ela tiver uma segunda gestação, o corpo dela já vai ter anticorpo, ele vai identificar o sangue do neném como um invasor e vai atacar ele. Isso gera diversos problemas. Deficiência auditiva, deficiência mental, anemia, etc. Então, qual que é a solução para esse problema? Então caiu na prova lá. Define eritroblastose fetal. É uma doença causada pela incompatibilidade do RH, da mãe e do filho. Ponto final. Tirou 10. E se ele falar assim, qual que é a solução para esse problema? Bom, a solução para esse problema é a seguinte. Nasceu o primeiro filho, a mãe produziu os anticorpos. É só dar uma injeção que mata esses anticorpos. Então vai lá e aplica uma injeção para destruir. Então aqui, a mãe produziu os anticorpos contra o RH. Se aplica uma injeção, a injeção vai lá e mata os anticorpos. Problema resolvido. Pode ter o segundo filho normalmente. Agora vamos falar sobre algumas doenças que a gente tem no sangue. A leucemia, anemia, trombose e hemofilia. A leucemia é um câncer que afeta a medula óssea. E a medula óssea, igual eu falei, ela é responsável pela produção de elementos figurados, que eu tinha falado anteriormente. Se ela é responsável pela produção dos elementos figurados e você tem um problema, você começa a produzir de forma errada e descontrolada as células do sangue, virar uma bagunça o sangue da pessoa. Você vê aqui que tem vários glóbulos brancos, produção descontrolada, errada. E o que isso ocasiona? Anemia, porque você tem problema nas hemácias, infecções e hemorragias, por isso que a quantidade de glóbulos brancos aumenta. Então, leucemia é um câncer na medula e atrapalha a produção de elementos figurados. Caiu na prova, defina a leucemia. É um câncer que atinge a medula óssea, que é responsável pela produção de elementos figurados. Isso pode gerar anemia, infecções e hemorragia. E a anemia? O que é a anemia? A anemia, ela é caracterizada pela redução do número de hemácias no sangue, ou na hemoglobina presente nas hemácias. O que acontece se você tem uma coisa que prejudica as hemácias? Você prejudica o transporte de oxigênio. Então você fica com tontura, você fica cansado e etc. E o que causa anemia? Um dos fatores principais é a deficiência de ferro na dieta. Então você não come ferro direito. Você tem o ferro é o principal componente da hemoglobina, que faz o transporte de oxigênio. Então você tem problema na corrente sanguínea. E a principal fonte de ferro são de origem animal. Por exemplo, o fígado. O fígado tem ferro pra caramba. E se você pegar leguminosas, o feijão tem bastante ferro, mas nem se compara com o tanto de ferro que tem em fígado. E a trombose? Trombose é quando forma um coágulo no sangue. Esse coágulo tampa o vaso sanguíneo e aí dá os BO que você sabe. Inchaço, vermelhidão, dor. Então, a formação de coágulo em função de alterações na capacidade do sangue coagular. Covid-19 também favorece a formação desses coágulos, que a gente sabe, né? Estudos mostram a influência do Covid na formação de trombose. Trombo, coágulo. Trombose,
é a doença causada pela formação de coágulo. E por fim, a hemofilia. Igual eu tinha falado anteriormente, a hemofilia é uma doença genética que é caracterizada pela desordem no mecanismo de coagulação. Então, você cortou, ferrou, vai sangrar até a morte. Aí tem que injetar alguma coisa que faça o sangue coagular. Então, resumindo, leucemia, câncer, medula óssea, não produz elementos figurais direito. Anemia, problema na hemácia, ingestão de ferro. Trombose, forma trombo, coágulo. Hemofilia, o sangue não coagula. Você cortou, já era, vai sangrar até morrer. Aqui vamos falar sobre o sistema circulatório. Bom, o que é importante saber aqui? O que é cada uma dessas partes do coração? Isso cai em prova, tem que decorar, não tem jeito. Então você tá vendo o coração aí? Tá vendo o coração? É como se você estivesse vendo uma pessoa de frente. Então aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Você cortou o coração no meio, tá vendo a pessoa de frente? Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Quais são os componentes do coração? Em cima, a gente tem os átrios, e embaixo o ventrículo. Ventrículo, ventrículo. Então a gente tem, você está vendo uma pessoa de frente. Aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Então aqui você tem o átrio direito e o ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O que está em azul são veias. Então aqui você tem a veia cava superior, a veia cava inferior. Esse grandão aqui em vermelho é a nossa artéria aorta. Por ela que o sangue vai ser bombeado para o corpo inteiro. Veia cava superior, artéria aorta, artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai levar o sangue lá para o pulmão. Átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo. E aqui só faltou a veia cava inferior. O sangue chega aqui, ó. O sangue chega aqui e aqui. Aí ele entra pelo átrio, vem para o ventrículo e vai para o pulmão. O coração, ele é um órgão oco. E suas contrações são involuntárias e é constituído por músculo estriado cardíaco. As cavidades do coração são 3 camadas. Quais são as 3 camadas do coração? Pericárdio, endocárdio e miocárdio. Pericárdio é a pele de fora, é a membrana que reveste a parte externa. Dentro. Endo é dentro. Dentro é a membrana que reveste a parte interna. E o miocárdio é o músculo que faz as contrações do coração. Então, isso aqui, se você pegar um coração e cortar, você vai ver aqui o pericárdio, o miocárdio e o endo, parte de dentro. O coração é dividido em 4 cavidades, como eu havia falado, átrio e ventrículo. O átrio é onde recebe o sangue, por isso que a parede dele é mais fina. Ele recebe o sangue na hora que relaxa o coração. E o ventrículo, ele tem a parede mais grossa, ó. Por quê? Porque ele tem que ter força para bombear o sangue para o resto, para o corpo ou para o pulmão. Por isso que ele tem a parede mais grossa. A veia cava superior e veia cava inferior recebem sangue venoso, venom, sangue rico em CO2. Então você inspirou oxigênio. Na hora que você expira, você solta o CO2. E esse CO2 vem de onde? Ele chega no coração, o CO2, através do sangue venoso, pela veia cava superior e inferior. Chega no átrio. O átrio passa para o ventrículo e o ventrículo bombeia esse sangue venoso lá para o pulmão. O sangue venoso ele vai lá para o pulmão, faz as trocas gasosas e ele volta para o átrio esquerdo com o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. O átrio recebe o sangue arterial, passa para o ventrículo e o ventrículo esquerdo bombeia ele para o resto do corpo. Então o sangue venoso chegou. O sangue sempre chega no átrio. Aqui chega o venoso e aqui o arterial. Eles não se misturam. Então o sangue venoso chegou, foi para o ventrículo, foi para o pulmão. Foi lá, carregou de oxigênio, voltou pelo átrio, vai para o ventrículo e é bombeado para o resto do corpo através da aorta. Esse é o fluxo sanguíneo. Então, no átrio direito e ventrículo direito, sangue venoso, é bombeado, vai para o pulmão através da artéria pulmonar, vai lá, carrega com oxigênio, volta rico em oxigênio, sangue arterial, ele entra aqui, vai para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo bombeia ele para o resto do corpo, através da aorta. Isso aqui, ó, de ir para o pulmão e voltar para o coração, é a pequena circulação, e do coração para o resto do corpo é a grande circulação. Qual sangue recebe o átrio direito? Sangue venoso, venom, rico em CO2. Através da veia cava superior e inferior. Eu só escrevi o que eu acabei de falar. O átrio encaminha para o ventrículo e do ventrículo para os pulmões através da artéria pulmonar. Aí o sangue, ele ocorre a troca gasosa, ele vira arterial, rico em oxigênio, e ao sair do pulmão, ele chega no coração de novo e é bombeado para o resto do corpo, através do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Então caiu na prova assim, ó. É correto afirmar que a circulação humana é completa e dupla? O que isso significa? Se a circulação é completa, significa que não mistura sangue arterial e venoso. O azul não mistura com o vermelho. Então, correto.
E por que ela é dupla? Porque o sangue, ele passa 2 vezes pelo coração. Uma para ir para o pulmão e outra para ir pelo resto do corpo. Em 2 locais diferentes, pulmão e corpo. E como é que, para manter o fluxo de sangue na mesma direção, o coração possui válvulas, ou também chamado de válvulas. Elas abrem e fecham para impedir a passagem para permitir a passagem do sangue e impedir o refluxo. Tá vendo que as válvulas aqui, ó, elas abrem e fecham, ó, quando o sangue vai passar? Ó, o sangue passou, abriu, fechou. Elas abrem e fecham. Você tem que saber o nome dessas válvulas. Caiu lá. O que é a válvula atrioventricular direita? Átrio ventricular. Fica entre o átrio e o ventrículo. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, você tem uma válvula. Essa aqui, ó. Aí você tem a esquerda também. Átrio ventricular esquerda, ou também chamada de bicúspide. Ou também chamada de válvula mitral. É entre o átrio esquerdo e o ventrículo dessa válvula aqui, ó. Então, falou em válvula atrioventricular, fica entre o átrio e o ventrículo. Elas abrem para o sangue passar e impede que ele volta para o coração. A gente tem também essa aqui, ó. É uma válvula, a válvula do tronco pulmonar, que é da veia pulmonar, e tem a válvula da aorta, que é essa aqui, ó. Então, a válvula do tronco pulmonar é essa aqui, e a válvula da aorta é essa aqui. Cara, pelo nome você mata. Por isso que é extremamente importante você saber que isso aqui é a aorta, isso é a veia cava, a veia pulmonar, a artéria pulmonar, entendeu? Então, aqui só especificando as válvulas, mas eu acho que aqui você identifica melhor. Ó, átrio ventricular direita, átrio ventricular esquerda. A válvula do tronco pulmonar e a válvula da aorta aqui, beleza? Como é que o coração contrai? Por que o coração contrai? Como é que é determinado o ritmo de contração? Através do batimento cardíaco. É um movimento que ocorre de contração e relaxamento do músculo. Qual o nome dado a esses fenômenos? Então, caiu na prova. Qual o nome dado à contração do coração? Sístole. E o relaxamento? Diástole. Sístole, então, é a contração. Diástole é o relaxamento. O ciclo cardíaco é a variação, é a variação de sístole e diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Então, você tem aqui o nó sinoatrial. É como se fosse uma bateria no coração que dá choque e faz ele contrair. Então, o nó sinoatrial é uma estrutura que funciona como um marca-passo no coração. Então, ele conduz corrente elétrica no coração e faz ele contrair. E o que altera essa contração? Hormônio, adrenalina, ou o sistema nervoso mesmo. E o que é pressão arterial? Quando o coração contrai, ele gera uma pressão no sangue. Essa força que o sangue exerce sobre as artérias é chamado de pressão. Durante a sístole, a pressão é muito maior do que na diástole. Porque a sístole é quando contrai, então a pressão aumenta. E a diástole é quando relaxa, diminui. Geralmente, a pressão sistólica é 120 milímetros de mercúrio e a diastólica é 80. Por isso que a sistólica é maior. Vasos sanguíneos. Vamos dividir em 3. Artérias, veias e capilares. Artérias é o sangue que sai do coração. Ela suporta maior pressão e são mais espessas. Então, tem que ter uma pressão absurda para levar o sangue para o corpo. Por isso que elas são mais grossas e mais espessas. Tem a pressão maior. Já a veia não. A veia não tem pressão nenhuma. Porque ela conduzem o sangue de volta para o coração. Com menos pressão, menos velocidade. As paredes são mais finas. E elas se movimentam com a ajuda da contração muscular. Então, por exemplo, como que o sangue do pé volta para o coração? Se as veias não têm pressão? Através da contração muscular. Então, você tem lá a veia. E dentro da veia você tem as válvulas também, que impede que o sangue volte. Então, você contraiu o músculo, o sangue passou, fechou. Passou, fechou. Passou, fechou. Por isso que quem é paraplégico ou tetraplégico tem que fazer massagem nas pernas para ajudar esse bombeamento do sangue. Bom, e os capilares, que são ramificações de artérias, que vão ficando cada vez menores, 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 até que viram os vasinhos fininhos, que facilita a troca de nutrientes, gases, hormônios, sais minerais entre a célula e o sangue. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o vídeo do canal Toda Matéria, que ele resume bastante coisa que eu falei aqui, de forma ilustrada e didática. Se precisar, dependendo da relevância do vídeo, eu disponibilizo os slides para estudo individual. Valeu!